Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guidelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje nós vamos olhar alguns dados on-chain importantes, tá? Porque nos dois últimos dias eu mostrei para vocês que as sardinhas elas conseguiram comprar no topo, vender no fundo do mercado. E hoje a gente vai analisar e entender o que os big players fizeram. O que o Smart Money, as baleias, os institucionais, o que esses caras fizeram enquanto as sardinhas estavam comprando no topo e vendendo no fundo? A gente vai analisar tudo isso e eu não vou falar para vocês o que eu acho, eu vou mostrar para vocês em dados o que aconteceu dentro dessas movimentações. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora direto ali ver gráfico, ver indicadores para a gente entender o que aconteceu dentro dessa movimentação. Olha só, quando a gente olha para dados on-chain aí para a gente entender exatamente o que houve de movimentação dentro do Bitcoin, eu consigo separar exatamente quem fez transações acima de 100 mil dólares. 100 mil dólares a gente já está falando de R$500 milhão para um único ativo ali. Olha só, se a gente olhar para as transações acima de 100 mil dólares, olha como que essas transações elas cresceram muito depois que a gente teve a queda do mercado. Veja que a gente tem volumes de transações bem mais baixos aqui durante esse período, enquanto a gente está aqui subindo, formando topo, e depois que o mercado cai, a gente começa a ter essas transações com muito mais consistência. Olha só, até mesmo na data aqui de hoje, a gente vê essas transações acontecendo, na data de ontem, a gente vê todas essas transações acontecendo. Veja qual que é o comportamento de um big player. Ele compra bastante, depois o mercado sobe, ele para de comprar um pouco. Por quê? A gente vê que aqui embaixo tem menos movimentações, menos transações acima de 100 mil dólares. E depois que o mercado entrega um pullback ali mais uma vez, ele cai mais um pouquinho, a gente vê que esses players, eles movimentam mais uma vez. Olha que louco, a gente está lendo aqui o comportamento de um big player. Cara, a gente está falando de uma movimentação de R$500 milhão em uma única transação. Ou seja, a gente está olhando para pessoas realmente grandes, tá? Não dá nem para mensurar a quantidade de capital que essa pessoa tem em movimentação dentro da sua carteira. Então, olha só, a gente vê isso daqui, cara, são movimentações relevantes e aí você pode se questionar, né? Da última vez se questionaram, vieram falar aqui nos comentários. Ah, mas R$500 milhão não significa nada. Bom, para mim, R$500 milhão significa muita coisa. Acredito que R$500 milhão é para um big player sim, para ele poder fazer uma movimentação. Nós estamos falando de uma movimentação. Não estamos falando de valor da carteira desses players. Mas beleza, mesmo assim, para aquelas pessoas que acreditam que R$500 milhão é pouco, então a gente vai olhar para transações acima de $1 milhão. R$5 milhões, acredito que nesse momento já começa a ser algo mais relevante, né? Olha só como que a gente vê também um aumento dessas transações. Depois que a gente tem a queda ali, né? Depois que a gente tem um drawdown, a gente começa a ver movimentações mais consistentes de R$500 milhão. De $1 milhão também. A gente tem muito mais movimentações com 100 milhões de dólares, sim, com 100 mil dólares, mas a gente também tem movimentações acima de $1 milhão. Isso daqui mostra para nós um pouco do comportamento, galera, um pouco do comportamento de big players. Olha só, quando a gente tem esse tipo de notícia saindo, né, um FUD sendo instalado no mercado, esses são os melhores momentos para a gente comprar. Lembre-se, compra ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Big players, eles sabem que a sardinha, ela está simplesmente sendo manipulada pela mídia. Olha que louco. Quando a gente puxa novamente aquele gráfico que eu trouxe para vocês ontem aqui, mostrando as movimentações que tivemos ali de pequenos players, né, de $1.000 a $10 mil só, a gente vai ver que de $1.000 a $10 mil esses caras, eles compraram topo e olha só, eles venderam fundo. E se a gente puxa um histórico aqui, ó, recente, pra gente ver qual que é o padrão desses players, qual que é o padrão de comportamento dessas pessoas com pouco capital, e lembrando, não é o tamanho da sua banca que define se você é uma sardinha
ou um smart money. O que define se você é uma sardinha ou um smart money é o seu mindset, como que você age dentro do mercado. Tem players, sim, com $1.000 que entendem o jogo do mercado e estão lucrando e não sendo sardinha. Mas, no geral, a sardinha ela tem pouco capital. Às vezes, a sardinha ela tem muito capital, como mostrei para vocês na terça-feira, que houve uma liquidação de uma sardinha gigantesca, onde o cara teve 14 bilhões de dólares, ou milhões de dólares, caraca, bilhões seria muita coisa, 14 milhões de dólares sendo liquidados, quebrando a banca de uma pessoa, beleza? Simplesmente porque estava alavancada. Mas olha só o comportamento, sempre que a gente está no topo, esses players eles aparecem e compram bastante. A gente está em topo, esses players aparecem e compram bastante. Topo do mercado, eles aparecem e eles compram bastante. Cara, esses caras eles conseguem comprar muito topo de mercado. Olha só, isso daqui a gente está vendo claramente no gráfico, que os caras conseguem colocar a estrela no topo do mercado todas as vezes. Inclusive, nesse momento aqui que nós estamos voltando, subindo um pouquinho, a gente não vê grandes compras desses caras. Isso daqui é um ótimo sinal para nós. É um sinal de que, cara, foi muito bom a queda, a gente limpou essas pessoas, hoje essas pessoas estão descrentes de que o mercado vai voltar a subir e esses são os melhores momentos para o mercado voltar a subir. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho ali sobre a minha expectativa do price action. Mas voltando aqui para essa análise de movimentação ali por tamanho mesmo, $100.000, se a gente olhar para as movimentações que aconteceram dentro do Ether, cara, olha que bizarro, olha isso daqui, galera, smart money puro, isso daqui é institucional, isso é big player comprando Ether novamente a $2.000, a 2.200 ali. Lembre-se que recentemente Ether estava quase em 2.500 ali, 2.400 e pouco. E esses big players aproveitaram para comprar dentro dessa queda. Se a gente for puxar movimentações acima de $1 milhão em Ethers, a gente vai ver que esses caras compraram fortemente essa queda. E olha que louco, eu sempre comento com você que a análise on-chain ela não é melhor do que a análise de price action, a análise de price action ela não é melhor do que a análise on-chain. É um erro se você quiser comparar banana com maçã, uma coisa não tem nada a ver com a outra. As duas análises, elas se complementam. Se você for só um analista on-chain, cara, você vai deixar muita informação para trás. Você vai deixar muitas oportunidades para trás. Se você for só um analista de price action, você vai deixar muitas informações para trás, você vai deixar muitas oportunidades para trás também. Saiba que você não precisa ser um ou você ser outro, você precisa dos dois, galera, porque são duas informações complementares. Olha que louco. Ontem, quando eu puxei o price action com vocês, eu falei que a gente tinha grandes players comprando, porque na minha análise de price action a gente tem sombra. Quando a gente tem sombra, a gente tem um rastro de que houve muitas compras. Quando a gente olha para o volume, a gente confirma que houve muitas compras, porque o volume foi muito alto. Se a gente puxa a análise do Ether, olha só o tamanho da sombra que o Ether deixou na data de ontem. A gente está falando que o preço agulhou em $2.000 e recuperou 10%, simplesmente com compras em minutos. Olha, no volume a gente consegue enxergar isso daqui também. Então, dentro do price action, a gente vê que houve rastro de big players. A gente vê que teve interesse de pessoas muito grandes comprando. E aí, quando a gente puxa a análise on-chain, a gente confirma, porque olha o tamanho dessa barra aqui de movimentação acima de $1 milhão. A gente está falando que 172 movimentações acima de $1 milhão aconteceram no Ether enquanto ele estava dando essa agulhada para baixo. Olha que louco. Quando o Charles Dow construiu a teoria do price action, lembre-se, o price action ele é uma teoria aonde por padrões a gente enxerga possíveis big players se movimentando no mercado. Através do volume, através das sombras, através dos padrões gráficos, a gente vê que tem um big player se movimentando no mercado. Só que o price action ele sempre foi e ele sempre será uma teoria.
a gente não consegue provar que aquilo está acontecendo. Nós, analistas, a gente simplesmente acredita que aquela linha ela é um suporte, aquilo é uma teoria, só que a gente não tem comprovação daquilo. Quer dizer que aquilo não funciona? Não estou falando nada disso. Mas, por exemplo, olha só, se eu falar para você que a Terra é redonda, você acredita que a Terra é redonda. Só que você já foi no espaço para você saber se ela realmente é redonda ou se ela é quadrada? Se você não foi no espaço, você não consegue provar para você mesmo que a Terra é redonda. Você simplesmente acredita naquela teoria. E, obviamente, eu não estou falando que a Terra é quadrada aqui, tá, galera? Por favor, é só uma expressão, um meio de dizer para você como que a gente comprova as coisas ou não. E a análise de price action, ela é uma teoria. As pessoas falam que aquilo é um rastro de um big player. A gente tem que a sombra e o alto volume é um rastro de um big player. Mas a gente não consegue comprovar aquilo no price action. Só que se a gente entrar para dentro da análise on-chain, é como se a gente estivesse indo no espaço e confirmando se a Terra realmente é redonda ou se ela é quadrada. Então, olha só, a análise on-chain, ela confirma toda a teoria do price action. Por isso que uma não é melhor do que a outra, elas são complementares, porque elas te dão informações diferentes. Pô, eu consigo analisar aqui no price action, eu consigo olhar, eu consigo ver que tem um rastro aqui de um big player, de um institucional, e eu consigo entender que dentro dessa tese, essa região aqui, ela vai ser defendida, mas eu não tenho certeza absoluta se isso daqui foi um big player ou não. Aí, quando eu venho na análise on-chain, eu olho isso daqui e falo, cara, 172 carteiras movimentaram acima de $1 milhão. Olha que louco, cara. Eu acabei de confirmar que eu tenho um big player. E esse big player, ele está com interesse em comprar Ether em $2.000. Diante disso daí, o que eu, aqui, um pequeno investidor, vou fazer? Eu vou lutar contra essas 172 movimentações. A gente está falando de $172 milhões sendo movimentados em compra de Ether em $2.000. Você acha que eu vou vender? Obviamente que não, eu vou querer andar junto com esse cara. Eu vou querer exatamente encontrar o rastro dessas pessoas e entender qual que é a zona de preço que esses caras estão comprando. E aí as pessoas me perguntam, Gui, você acha que Ether a $2.000 tá barato? A 2.200 tá barato ainda? Claro que tá barato, velho. Olha o tamanho dessas movimentações que a gente teve quando o negócio agulhou em $2.000. Entre 2.000 e 2.200, cara, a gente teve $172 milhões sendo injetados em Ether. Então, a resposta é sim. $2.000 para Ether é super barato, porque a gente tá vendo que big players estão comprando essa parada. E olha só, esses caras, eles não entram no jogo simplesmente para ficar comprando Ether a 2.000 e vendendo a 2.400, simplesmente comprando a 2.000 e vendendo a $3.000. Olha o que a MicroStrategy ela tá fazendo. Esses caras entram para acumular, e depois de alguns anos, ou depois de um ciclo, ou depois de uma grande movimentação, eles venderem. Não acha que o cara tá simplesmente comprando ali, colocando ordens de $1 milhão em Ether simplesmente a $2.000 para ele vender em $3.000. Não, galera. A visão é de longo prazo. Um big player, um grande investidor, ele pensa no mínimo em 12 meses. Ou seja, ele está olhando para o investimento de longo prazo. E por que ele pensa no mínimo durante 12 meses? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente tem um incentivo fiscal para você ser um holder. Se você comprar o ativo e ficar com esse ativo por mais de 12 meses, você tem uma carga tributária reduzida em quase 10%, dependendo da sua categoria ali. Ou seja, é um incentivo muito alto, muito forte para você holdar o ativo, beleza? Então, através de tudo isso daqui, a gente vê, cara, que tem sim muito interesse em compra. Eu continuo super bullish com o Ether, tá? Tem pessoas que estão desanimadas, estão preferindo investir em outros ecossistemas, mas eu continuo super bullish. Para mim, é uma das melhores teses para o próximo ciclo.
Aqui há uma grande defesa nos $2.000 de Ether, tá? Inclusive com essa agulhada aqui, cara, a gente vê claramente isso daqui. Estamos passando por um canal lateral, a gente comprou dentro da carteira rumo ao milhão, um pouquinho depois que toda essa queda estabilizou, tá? Então, eu esperei um pouco, esperei o mercado rodar, depois para a gente ter uma decisão se ia comprar exatamente dentro dessa movimentação ou não. E a gente comprou dentro da carteira rumo ao milhão, foi uma oportunidade de aporte que nós tivemos recentemente. Ou seja, o mercado ele está praticamente todos os dias nos entregando oportunidade. Galera, o halving não chegou. Olha só, existe um indicador dentro do mercado cripto que ele é muito valioso, que é o indicador para a gente saber exatamente a quantidade de bitcoins que estão parados há mais de um ano. Essa linha laranja que nós temos aqui, eu plotei isso daqui junto com o Price Action só para você entender o poder disso daqui. Cara, veja que esse supply ele é acumulado e geralmente ele só é distribuído alguns dias depois, em torno ali de 200 dias depois que a gente tem o halving. O que isso significa? Significa que as pessoas, no geral, elas esperam o halving acontecer. E olha só que louco, esse início de distribuição aqui, ó, geralmente ele é próximo do nosso all-time high anterior, ou seja, é o nosso início da bull run. Quando a gente inicia essa bull run é quando esses players começam a distribuir. Olha só, eu tô falando por um padrão que aconteceu em 2016. Se a gente voltar lá em 2020, no pé da nossa bull run, a gente teve o mesmo padrão de distribuição dessas carteiras, aonde a gente começa a ter bitcoins rejuvenescendo. Quando a gente olha ali mais ou menos 200 dias após o halving, quando a gente olha aqui é próximo do nosso topo anterior, próximo do nosso all-time high, é o pé da nossa bull run. Galera, olha o que a gente ainda está vivenciando. A gente ainda está tendo a acumulação dessas carteiras, ou seja, Bitcoin com mais de um ano parado, ele continua subindo. A gente tem a linha verde aqui para acontecer, que é o halving. A gente tem aqui a média histórica, que são 200 dias ali após o halving, para a gente simplesmente começar a ter essa distribuição. Eu não gosto dessa parada de dias, tá? Não acho que isso daí vai funcionar muito bem, mas é um padrão que tem ali de 200 dias, mais ou menos. Então eu só tracei para a gente ter um norte. Olha só, se a gente olha para todo esse norte aí que nós temos, a gente está falando o quê? Nessa linha azul, vai ser quando a brincadeira vai começar, galera. A brincadeira ainda nem começou. A brincadeira, essa pernada da bull run aqui que nós temos, é esse movimento mais exponencial das criptos. Olha só, em 2020 foi assim, se a gente olha para 2016 também, foi assim também. Então o que eu quero dizer para você é que nós estamos em tempos ainda de montagem de carteira, montagem de posição, de simplesmente nos preparar para tudo isso. Você vai comprar Ether a $2.000, você vai pagar o melhor preço? Não, você não vai pagar o melhor preço. O melhor preço que eu consegui pagar foi $1.000 no Ether. Você vai pagar o melhor preço em Bitcoin em $40.000? Não, você não vai pagar o melhor preço. O melhor preço que eu consegui pagar foi $16.000 em Bitcoin. Mas saiba que a gente ainda está em bons preços. Saiba que a janela de oportunidade ainda está aberta diante da nossa frente. Não tem motivo algum, nenhum, zipo, zerinho, nadinha pra gente inventar de vender nesse momento. Cara, esquece realizar lucro ainda. As coisas não aconteceram. Simplesmente é paciência que a gente tem que ter ao longo desse caminho aqui. Simplesmente você tem que esperar a gente chegar dentro de uma zona eufórica, você tem que esperar a distribuição ela ser iniciada, a distribuição acontecer para a gente começar a realizar lucro. Não fica nessa sardinhagem de eu vou vender em 45 para recomprar em 42. Você quer fazer isso? Tem uma carteira para trade. Separe um capital menor, deixa um capital para você ficar fazendo isso, para você vender nos 45, recomprar nos 43, lembrando que você vai ter que pagar 15% de imposto sobre todo o lucro que você realizar hoje dentro do Brasil. Então,
Coloque isso no seu planejamento também e deixe uma carteira menor para você fazer isso. A sua maior banca é para holdar. Esquece defender capital nesse momento. Esquece vender parte das suas posições para recomprar mais barato. Esquece. Você e eu estamos no momento da gente trabalhar, seja você com uma empresa, seja você sendo CLT, nós estamos nesse momento da gente trabalhar, da gente pegar a fração do nosso salário e esse salário ser o nosso caixa. O nosso caixa não é mais vender 10% dos seus bitcoins para você colocar em caixa para você recomprar lá na frente. Estamos no pé da nossa bull run. A gente está dentro de uma fase de bull market profundo. Não queira inventar de realizar lucro. Não queira inventar de fazer caixa nesse momento. Você vai pagar para ver se essa parada realmente vai subir no halving ou não. Você vai pagar para ver se essa parada vai subir com a aprovação de ETF ou não. Você vai pagar para ver se a BlackRock realmente ela vai comprar ou não. Bom, eu não estou disposto a pagar para ver por isso. Eu prefiro comprar, ficar quietinho, sentar em cima da mão e esperar, cara. Espera. Não tem motivo, esquece o botão de venda nesse momento. Ainda estamos em fase de aporte, ainda temos boas oportunidades diante da nossa frente. Ether tá super interessante ainda e acabei de mostrar para você que, cara, tem big players comprando Ether aí dentro dessas regiões, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de sexta-feira. A gente encerra mais uma semana. Na segunda-feira que vem eu tô de volta aqui com vocês, trazendo mais uma análise do mercado cripto, entendendo o que aconteceu. Lembre-se, compre queda e não faça nada na alta nesse momento. A alta serve para vendas, mas esse ainda não é o momento de vendas. Então, sempre que você tiver quedas diante da sua frente, enxergue como mega oportunidade diante da sua frente, beleza? Ótimo final de semana para todo mundo, um forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira. Valeu!